por ser uma carta bastante robusta, não é? O Evangelho, uma carta com teologia profunda e praticidade também, não é? Então que nós possamos, né? Os irmãos possam estar orando para que a gente continue falando um pouco mais sobre Romanos, se assim o Senhor permitir. Vamos lá, sem mais delongas, então vamos aos versículos 21 a 27 do capítulo 16 de Romanos. Romanos 16, de 21 a 27, como eu disse, 59ª parte. Nós vamos olhar com foco sobre o tema dessa exposição. Eu coloquei aqui as últimas saudações e a doxologia final. Na verdade, são duas partes bastante distintas uma da outra, não é? Mas tem lições profundas aqui em todas elas. Vamos lá. As últimas saudações e a doxologia final. Versículo 21. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus gracioso, Deus soberano, Deus maravilhoso, nós pedimos, Senhor, que, como desde o início deste culto já temos assim sido agraciados, que o Senhor continue nos guiando pelo Teu Espírito Santo, porque sem Ele, Senhor, não compreendemos os Teus mistérios e a grandeza da Tua palavra. Precisamos, Senhor, do Teu auxílio nessa hora, da Tua ação em nossas vidas, tanto para mim, expondo a Tua palavra, como para os meus irmãos, ouvindo-as. Ó Deus, que todos sejamos edificados nessa noite, Pai. Que a Tua verdade transforme vidas, ganhe corações, quebrante corações. Que a Tua verdade possa nessa noite nos levar a um êxtase da Tua presença. Que a Tua verdade possa nos levar a conhecer os caminhos de um verdadeiro adorador. Que a Tua teologia possa nos levar à doxologia, pois se nós não aprendermos a adorar o Senhor, guiados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra, a nossa teologia é vã. Por isso te pedimos isso, Senhor, especialmente estudando esse trecho. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós já temos visto na última vez, quando falamos duas vezes, aliás, já falamos neste capítulo 16, que Paulo está encerrando a carta. Ele está recomendando, em primeiro lugar, a irmã portadora da carta, a irmã Febe. Versículos 1 e 2, você estudou comigo, que ele recomenda Febe e diz aos irmãos de Roma, olha, a recebam, ela está não só levando a carta, mas ela é uma irmã preciosa. Então há uma recomendação. Depois Paulo fala aos irmãos de Roma, ele saúda, aos irmãos de Roma, 27 companheiros de serviço, conhecidos de Paulo, amigos de Paulo, que estavam habitando em Roma, e Paulo mesmo, do seu próprio coração, ele saúda esses irmãos, agradece, elogia esses irmãos pela obra desses amados irmãos e irmãs em Cristo. Então ele manda também essas saudações pessoais do versículo 3 até o versículo 16. Depois, no versículo 17 ao versículo 20, ele faz um alerta. Paulo faz um alerta. Terminando a carta, ele diz aos irmãos de Roma para que identifiquem os falsos mestres ou falsos irmãos, tomem cuidado com eles e que se apartem deles. Apartar-se muitas vezes é salvação para nós. E é o único caminho quando alguém que se diz cristão não segue a Cristo, de fato e de verdade.
Muitas vezes é obrigação nossa nos apartarmos. É saúde para nós, salvação para a nossa família. Então ele fala, apartem-se desses, porque eles estão provocando divisões entre vocês. Eles não seguem a Cristo. Além de, Paulo também exorta para que os irmãos deixem de ser incautos. O que seria incautos? Serem ingênuos demais. Sabe aquela coisa, não é? Não, tem que amar todo mundo. Sim, amar sim, mas você não precisa andar com todo mundo. Porque muitas vezes os caminhos de alguns vão te levar à morte espiritual, e isso não é bom. Então não sejam tão inocentes. Sejam sábios e prudentes, ele diz no versículo 19. Sejam sábios e simples, ou prudentes. E ele encerra, por quê? Porque esses são servos de Satanás, e serão esmagados junto com o seu chefe, Satanás, debaixo dos seus pés, quando o Senhor voltar. Versículo 20. Quando o Senhor esmagará tanto os falsos mestres como Satanás sob vossos pés. Que palavra pesada, mas importante. A vida é dessa forma, e nós precisamos, como cristãos, tomar esses cuidados. Bem, então essa foi a última vez que nós falamos sobre, aqui no capítulo 16. Né? Agora então Paulo, ele abre espaço para que os seus irmãos que estavam com ele lá em Corinto, quando ele estava escrevendo essa carta, quando ele estava na verdade ditando essa carta para ser escrita por um escrivão, ele dá agora espaço para que os seus amigos, companheiros de ministério que estavam ao seu lado, companheiros ali em Corinto, pudessem também mandar saudações para os irmãos de Roma. Então ele começa a falar, e o primeiro deles aqui, dessas saudações, é Timóteo, como você vê no versículo 21. Então a gente vai dividir, antes de começar a expor, eu quero dizer aos irmãos, a gente vai dividir para ficar mais fácil a compreensão. Duas partes. A primeira parte, nesse trecho final, aí do versículo 21 até 24, seriam as saudações dos companheiros de Paulo. E a segunda parte, do versículo 25 a 27, a doxologia final. Tá? Então, duas partes. Vamos à primeira então, versículo 21. Aqui Paulo então, abrindo esse espaço para os seus amigos para saudarem as igrejas de Roma, aos amigos residentes em Roma. O primeiro então, como eu disse, é Timóteo. Ele diz aqui no versículo 21, saúda-vos Timóteo, meu cooperador. Paulo, ele chama de meu cooperador o seu companheiro Timóteo. O termo cooperador aqui, em grego sinergos, significa alguém que está comigo, alguém que está coerente comigo, alguém que está em minha companhia, no meu serviço, no mesmo serviço, perdão. Alguém que está em sinergia nessa mesma obra que eu estou realizando. Então Paulo chama Timóteo de seu companheiro, né? Seu cooperador, aquele que faz a obra junto com Paulo. Timóteo, talvez o jovem, que você já sabe disso, ao longo do ministério de Paulo, talvez o cooperador mais importante de Paulo, aquele que seria o seu braço direito. Paulo chega a chamar Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, Paulo chama Timóteo de meu filho na fé. Então ele tinha muita intimidade, muito apego a Timóteo. Timóteo era talvez aquela pessoa de confiança de Paulo, e Paulo provavelmente tinha a intenção de que ele fosse realmente o seu braço direito e continuador do seu ministério após a sua partida. Talvez Paulo tivesse esse sentimento, e ele queria que a sua obra missionária, a sua obra de fundação de igrejas, de plantação de igrejas, continuasse através da vida de Timóteo, o jovem irmão convertido sob o seu ministério. E sobre a vida de Timóteo, você encontra em Atos capítulo 16, 1 e 2, você encontra ali que ele era um jovem filho de casamento misto. O que era um casamento misto? Era uma coisa que não era muito desejada naquela época, principalmente pelos judeus. Ele era filho de pai grego, gentil, e mãe judia. Assim era Timóteo, filho de do pai era grego e a mãe judia. Ele era natural de Listra, e
ali no texto de Atos 16, 1 e 2, você percebe que há um testemunho de Lucas e diz que ele tinha um bom testemunho dos irmãos da região. Ele era um jovem de bom testemunho, era um cristão de bom testemunho. Então assim era Timóteo. Então o primeiro irmão que manda saudações para as igrejas de Roma, aqui no versículo 21, é Timóteo, o grande parceiro, né, de Paulo. Depois, ainda no versículo 21, Paulo cita mais 3 irmãos e ele menciona como parentes dele mesmo, parentes de Paulo. Ele diz assim, Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Mais uma vez, Paulo mostra aqui que havia uma parentela dele. Alguns acham que parentes aqui significa da mesma tribo, de Benjamim, ou da própria família. É mais certo que sejam realmente parentes familiares, era gente da parentela de Paulo, né? Da família de Paulo, talvez primos, ou tios, ou alguém um pouco mais distante, mas eram parentes da família de Paulo. Então a família de Paulo era grande, e você percebe então ao longo dessas cartas e outras também, que muitos dos parentes de Paulo já também eram convertidos a Cristo, como ele mesmo. Não é? Isso é bom, é tão gostoso quando a gente tem mais gente caminhando na mesma fé, não é? E na mesma visão que nós temos, não é? É tão bom. E alguns eram convertidos antes de Paulo, como você já estudou comigo, lá no versículo 7 desse capítulo 16, ele cita Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. E ele cita no final do versículo 7, que eles estavam em Cristo antes de mim. Antes de Paulo ser convertido, esses parentes de Paulo já eram cristãos. Então tá, aí vemos mais 3 que também mandam abraços, né? Por assim dizer, como nós aqui brasileiros gostamos de mandar abraços para todo mundo, né? Eles mandam abraços para os irmãos de Roma. Versículo 22 é um versículo que causa um pouco de polêmica, mas que não tem problema nenhum, aqui não tem polêmica nenhuma, é só questão de interpretação. Interpretando corretamente a Bíblia não tem problema nenhum. O problema somos nós que queremos procurar chifre em cabeça de cavalo, né? Muitas vezes. Versículo 22, ele diz assim: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Alguns dizem que Tércio é outro nome de Paulo. Não tem nada a ver. Tércio era o amanuense de Paulo. Quando alguém precisava escrever uma carta longa, eles contratavam um escrivão. Nos nossos dias, né? Desculpa, não é nos seus dias, nos meus dias, a gente chamava de datilógrafo. Alguém se lembra daqueles que datilografavam? Escrivões, não é? Fica melhor, escrivães, perdão. Eles eram aqueles que datilografavam as cartas, eram exímios na máquina e digitavam, por assim dizer, né? Agora mais recente, né? Bem rápido. Então alguém ditava e ele escrevia. Assim era Tércio. Tércio era a pessoa que Paulo chamou, contratou para digitar a carta de Paulo, a carta aos Romanos, né? Ele chamou para escrever. Ele era um profissional para que pudesse escrever rapidamente o ditado de Paulo. Haviam 2 tipos de ditados, o longo e o curto. Aqui provavelmente era longo, né? 16 capítulos era longo. Então ele ditava a carta toda. O ditado curto era mais ou menos assim. O autor da carta, ou a pessoa que queria escrever a carta, dava a ideia, tipo assim: o amanuense, escrivão, eu quero que você escreva uma carta parabenizando pelo aniversário do meu amigo lá em Roma. Ele dá a ideia para o escrivão, e o escrivão faz do jeito dele, uma carta bem bonita. Eles tinham, né, uma maneira bem correta de escrever, não é? E esse era o ditado curto, por assim dizer. Era o chamado ditado curto. Aqui não, aqui é um ditado longo. Ou seja, Paulo ditou palavra por palavra desta carta e Tércio escreveu. Então aqui Paulo dá a chance, não é? Tipo assim: Tércio, faz o seguinte, manda um abraço para o pessoal lá de Roma, você também. É isso que Paulo fez. Tércio era simplesmente o escrivão da carta. O amanuense da carta. É isso que significa. Então, sem maiores problemas para entendimento, não é? Tércio era o amanuense, o escrivão da carta. Versículo 23, Paulo saúda agora, Gaio manda um abraço também, uma saudação para os irmãos de Roma. Quem era Gaio? Ele diz aqui no versículo 23, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja.
Gaio morava em Corinto. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 14, você vê a menção de Gaio. Paulo batizou Gaio e mais poucos outros irmãos. Ele diz, eu dou graças a Deus porque eu não batizei muita gente. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava meio que idolatrando os pastores daquela igreja. E ele diz assim, isso não é certo. Vocês dizem que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. Não, são todos de Cristo. Não tem essa. E ele até diz assim, eu dou graças a Deus porque eu batizei poucos. Se eu não me engano, só Gaio. Aí você vê lá no versículo 14 do primeiro capítulo de 1 Coríntios. Ele batizou Gaio. Gaio, então, era um homem provavelmente de posses e que ele hospedou não só Paulo, mas também a igreja. Provavelmente naquela época, era na casa de Gaio que a igreja fazia os seus cultos e suas reuniões de estudo bíblico. Então, Gaio era o seu hospedeiro e de toda a igreja. Outro irmão que mandou também saudações, era um irmão chamado Erasto, versículo 23 ainda. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade. Os estudiosos mencionam Erasto como alguém que era uma espécie de administrador, vice-prefeito, alguma coisa semelhante lá em Corinto. Existem registros de que esse Erasto mandou pavimentar muitas ruas lá em Corinto. Então, provavelmente, ele era tipo um secretário de obras, né, da cidade de Corinto. Era uma pessoa importante. E era companheiro de Paulo. E estava lá no momento em que Paulo escreveu a carta aos Romanos. E Tércio estava redigindo. Né? E então Paulo também fala para esse amado irmão, Erasto, mandar saudações aos romanos. E em terceiro lugar, aqui no versículo 23, ele menciona o irmão Quarto, também está saudando os irmãos de Roma. O irmão Quarto, quem era esse irmão Quarto? Não sei. Simplesmente, ele aparece aqui e não tem mais nada a respeito dele. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Como a mãe de Rufo, lá no versículo 13, né? Você sabe o nome da mãe de Rufo? Ainda não, mas um dia eu vou saber. Quando? Quando eu chegar lá na glória. Ela vai estar lá e eu vou perguntar para ela, como é que você chama, irmã? Né? Nós não sabemos o nome da mãe de Rufo. Então, pessoas anônimas, pessoas que não apareceram. Alguns eram nobres, alguns eram trabalhadores bastante... trabalhavam com muito afinco na obra do Senhor, e mulheres e homens. Alguns eram recém-convertidos, outros já eram mestres, enfim, todos com suas características, mas alguns aparecem somente pelo nome. Quarto entrou na história simplesmente com o seu nome, e Paulo, né, deu esse privilégio para ele, e ele entrou aqui para a história. Conhecemos o irmão Quarto, não sei o que ele fez, mas era um irmão querido, estava com Paulo, né? Que lindo isso. E então, versículo 24, aí vem então o fechamento dessa primeira parte. Qual é o fechamento dessa primeira parte? Uma nova despedida de Paulo. Ele diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Terminou a carta? Não, ainda não terminou. Paulo, parece que ele chega um momento, ele diz assim, agora eu vou terminar, mas ele lembra de mais alguma coisa e ele começa a escrever de novo, e manda escrever de novo. Você viu isso lá no capítulo 15, versículo 33, e o Deus da paz seja com todos vós, amém? Amém. Terminou a carta? Não. Aí vai, escreve o capítulo 16, chega lá no versículo 20, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Terminou a carta? Não. Escreve mais um pouco. Saúda-vos, Timóteo, chega no versículo 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? Amém. Terminou a carta? Não. Vamos continuar mais um pouquinho. E assim Paulo vai tocando a carta, né? E aqui então ele faz uma pseudo-despedida, né? Se a gente pode chamar assim. Não se despediu ainda. Então, nessa primeira parte, o que a gente conclui? O que a gente tira de lição? Nessa primeira parte nós concluímos que Paulo, ele desejava aproximar as igrejas. Ele desejava aproximar a igreja de Corinto com a igreja de Roma, ou as igrejas de Roma. Ele queria fazer esse elo, esse vínculo, uma coisa muito saudável. O que isso nos ensina? Ensina que a ICCG não está sozinha no mundo. É importante termos comunhão.
termos contato com outras igrejas. Nós não somos únicos, nós não temos toda a verdade, nós dependemos uns dos outros, e não só como membros de uma mesma igreja, mas igreja com outra igreja, nós nos edificamos reciprocamente também. Isso é importante, esse contato, essa amizade, esse caminhar juntos com irmãos de outras igrejas que têm a mesma visão, uma visão clara da palavra de Deus. Isso é importante. Não somos únicos na face da terra. Precisamos abrir as fronteiras, precisamos ter comunhão com outras igrejas. E provavelmente essa era a ideia de Paulo, e é o que nos ensina também nessa noite. Como é importante, como é bom nós podemos ter comunhão, e temos, com igrejas tão queridas aqui em Campo Grande. Isso é tão bom, e não só em Campo Grande, até fora de Campo Grande, São nossos conselheiros, são nossos irmãos amados, são pessoas que compartilham conosco os seus problemas, suas alegrias, e assim estamos caminhando juntos. Há uma comunhão e uma edificação mútua entre igrejas, principalmente com essa visão reformada, que a gente pode levar a achar que nós somos os bambambam, o último, a última Coca-Cola da geladeira, Desculpa, eu não quero falar mais de Coca-Cola, chega, estou falando muito de Coca-Cola, mas que a gente é uma pessoa, nós somos os exclusivos, Não, nós estamos aprendendo com outras igrejas, nós temos que ter corações humildes para isso, como Paulo está ensinando aqui. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que também aprendemos a honrar os irmãos de ministério, os companheiros de ministério, honrar homens que estão se desgastando no Evangelho, presbíteros, diáconos e outras pessoas extraoficiais, que não são oficiais, mas são irmãos e irmãs queridos que estão também na obra do Senhor, e nós precisamos honrá-los. Gente que quer realmente a glória de Deus, que busca a glória de Deus, que está servindo ao Senhor. A gente precisa abraçar esses irmãos, honrá-los, agradecer a Deus pela vida deles, orar por eles, e estar também, muitas vezes, estar levando esses irmãos, estar honrando esses irmãos, alegrando os seus corações, de formas conforme Deus for colocando em nossos corações, honrando esses irmãos, porque Paulo não estava fazendo a obra sozinho, e todos esses companheiros foram tão importantes quanto Paulo. Talvez a falta de um deles pudesse reverter toda essa situação, e Paulo então ele honra os seus companheiros, como ele honrou também aquelas pessoas que estavam habitando lá em Roma. 1 Tessalonicenses, abre comigo rapidinho, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Duas categorias de pessoas: os que trabalham entre vós e os que presidem, ou seja, os presbíteros e diáconos, que são os oficiais, mas também as outras pessoas que estão também no serviço da igreja, pessoas amadas que estão trabalhando. Acatem essas pessoas, acateis com apreço essas pessoas que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Versículo 13: e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então assim Paulo ensina, a nós honrarmos aqueles irmãos que realmente estão engajados na obra do Senhor, envolvidos na obra do Senhor. Segunda parte, vamos então agora à doxologia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa doxologia aqui, ela é tão robusta que nós só vamos dar uma pincelada nela. John Piper, para a gente ter ideia, ele gastou 6 sermões para falar, para pregar, para expor do versículo 25 ao 27. Nós não temos ainda hoje pretensão de fazer isso, ou nós vamos, quem sabe, deixar que o Espírito Santo possa levar a aprofundar um pouco mais nessa doxologia, para você ver a riqueza dessa doxologia. Mas nós vamos tentar extrair o máximo possível nessa noite, O que significa a palavra doxologia, como você encontra aí na sua Bíblia? O texto, a palavra é uma palavra composta de 2 outras palavras gregas. Doxo significa glória,
Logia, vem do termo logos, ou logia, significa palavra. Então, é uma palavra de glória, ou uma palavra de adoração, uma expressão de louvor a Deus. Então, doxologia é uma palavra de exaltação, de adoração, de glória. É dar glória a Deus. Isso que significa o termo doxologia. E Paulo aqui, você percebe que ele menciona que é uma doxologia, ele vai iniciar uma doxologia, mas ele faz um misto. Ele não só coloca termos de adoração, principalmente no versículo 27, mas ele mistura com uma espécie de um resumo do que ele falou ao longo dos 16 capítulos de Romanos. Ele faz um resumo da sua própria carta, da sua teologia, da doutrina que ele pregou ao longo dos 16, que ele mandou escrever ao longo dos 16 capítulos de Romanos. Vejam comigo então, versículo 25, ele diz: a aquele, ou para aquele que é poderoso para vos confirmar. Quem é esse aquele? É o versículo 27, é o Deus único e sábio, a quem seja dada glória. Esse é o aquele a quem Paulo menciona no versículo 25. Então aquele que é poderoso para vos confirmar, seja dada glória. É isso que ele quer dizer, resumindo, não é? Isso seria doxologia. Porém, ele introduz algo mais, além da palavra de glória, não somente de exaltação a Deus, mas ele vai falar, versículo 25 de novo: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. E o termo confirmar aqui significa consolidar, significa firmar e fazer subsistir. É como se fosse arraigar. Então aquele Deus único que é poderoso para vos arraigar. Arraigar aonde? Arraigar nos caminhos da salvação, nos caminhos que levam para a glória, aquele que é poderoso para vos firmar, para colocar vocês de pé, fazer perseverar até o fim, a esse que é poderoso para isso, seja dada a glória. É mais ou menos o que lá no capítulo 21 de Lucas, abra comigo 21 de Lucas, versículo 36. Lucas 21, 36. Quando Jesus está dando exortações ali, a vigilância, a importância de continuar na fé, a importância de não vacilar com as coisas do mundo, andar sobrecarregado com as coisas desse mundo, com a embriaguez, ele diz assim: não se envolvam com isso. Versículo 34, 35 ele diz: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra essa grande e repentina destruição. Aí versículo 36, Jesus diz assim: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas. Que coisas são? São as coisas do engano que vai arrastar muita gente para fora da igreja. A apostasia. Jesus diz: não se envolvam com essas coisas. E ele então diz: vigiai em todo tempo, orando, para que vocês possam escapar disso, né, que tem que suceder, vai acontecer, Jesus diz, infalivelmente vai acontecer, vai suceder, e vocês estarem em pé na presença do Filho do Homem. E é exatamente esse termo aqui, estar em pé, é o que Paulo está falando aqui, que Deus vai confirmar, é a mesma palavra, a mesma ideia. Então, quando Jesus diz assim: vocês precisam estar de pé diante de mim, quando eu voltar na minha glória. E como que você fica de pé? Sozinho? Na tua própria força? Na tua própria sabedoria? Não. Aí Paulo vai dizer: é o poder, esse Deus poderoso que confirma você, que mantém você de pé, que faz com que você persevere até o fim, que você não caia
nas garras dos falsos profetas, dos falsos mestres, não seja envolvido com a embriaguez, não seja envolvido com as tolices do seu coração enganoso, não seja envolvido com o pecado, não seja envolvido com o excesso de trabalho, enfim, você tenha equilíbrio e Deus é poderoso para fazer isso. É isso que ele quer dizer. Voltando para o versículo 25 do capítulo 16 de Romanos. Ele diz então que esse Deus é poderoso para vos confirmar. Agora ele vai falar, como que Deus faz isso? Como que Deus confirma? Ainda no versículo 25. Primeira coisa que Paulo fala, como Deus confirma. Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Primeira coisa que Deus usa, quais os instrumentos que Deus usa para confirmar os eleitos, para que eles nunca se desviem, para que eles fiquem firmes na fé? Primeira coisa, usando o Evangelho, a palavra de Deus. E aqui, os dois termos são a mesma coisa. Quando Paulo fala o meu evangelho, não é que Paulo escreveu um outro evangelho diferente de João, diferente de Lucas, diferente de Mateus, diferente de Marcos. Não, esse mesmo evangelho é o evangelho de Paulo. Ele está querendo dizer assim, que o único evangelho que tem, o único evangelho que existe, que é o evangelho que eu também prego, que também é meu, esse é o evangelho que confirma você. Deus usa o evangelho para manter você na fé, para manter você firme na fé. Então ele está dizendo, o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, não são duas coisas diferentes, é a mesma coisa. Ele está falando assim, é o meu evangelho que significa a pregação sobre Jesus Cristo. Esse é o evangelho, não tem outro evangelho. Qualquer evangelho que não fale de Jesus Cristo não é evangelho. Então o evangelho é a pregação de Jesus Cristo, a mesma coisa. Então a primeira coisa que Deus usa para confirmar os eleitos, segundo o evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Segunda coisa que Deus usa para confirmar os seus eleitos, ainda no versículo 25, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Traduz isso. Significa o seguinte, que Deus revelou o seu mistério, guardado desde os tempos eternos, e agora foi revelado pelas escrituras proféticas, que agora foi revelado pelo Espírito Santo, porque quando Paulo fala lá no versículo 25, conforme a revelação do mistério, e ele confirma no versículo 26, e que agora se tornou manifesto. Esses dois termos são semelhantes. O que é que significa? Significa que, se você tem a palavra, mas se o Espírito Santo não abre os teus olhos, você não conhece Jesus Cristo. Então, quem confirma, Deus usa o quê para confirmar os seus eleitos? A palavra e o Espírito Santo. A revelação do Espírito Santo. Você conseguiu sozinho a revelação de Deus através da leitura da Bíblia? Não. Quem abriu seus olhos para enxergar o Evangelho? Deus, usando o seu Espírito. Então, primeira coisa que Deus usa para confirmar os seus eleitos, a palavra de Deus. Irmãos, se você não congregar numa igreja bíblica, você não tem segurança de salvação nenhuma. Nenhuma, absolutamente. Deus só usa a sua palavra para confirmar os seus eleitos. Não há profecia fora do que já está escrito. Se alguém chega aqui e diz assim, eu tenho uma palavra profética para a igreja, aí eu vou perguntar para ele, ok, meu irmão, antes de você subir no púlpito para pregar para a igreja, fala para mim qual é o texto. Não tem texto bíblico, é uma coisa que Deus me revelou hoje. Então você não vai subir no púlpito para falar. Se não tiver escrito aqui, na Bíblia, você não vai pregar na minha igreja. Você não vai. Nós não precisamos de nova revelação, porque está aqui tudo que foi revelado por Deus, o suficiente para nós crermos. Deus revelou tudo na sua palavra. Revelou tudo sobre Ele? Não tudo sobre Deus, não caberia. João disse que não caberia no mundo inteiro o que pode ser dito a respeito de Jesus Cristo, os livros que poderiam ser escritos. Mas o suficiente para nós crermos está aqui.
Na Bíblia, não precisa mais revelação. Chega de revelação, chega de profecia. Bobagem essas coisas. Mentira! Por quê? Porque a profecia que nós precisamos está na palavra de Deus. O suficiente. Então, ele diz: confirmar segundo o meu evangelho, segundo a pregação de Jesus Cristo, que é a mesma coisa, e a palavra de Deus, segundo a obra do Espírito Santo, que esteve a revelação do Espírito Santo, esse segredo que esteve guardado, mistério que esteve guardado desde muito tempo, está falando dos tempos eternos passados, que agora foi manifesto e que está na palavra, e que o Espírito Santo usa a palavra para nos convencer, para nos abrir os nossos olhos e para nos salvar. Terceira menção que Paulo faz, versículo 26 ainda, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Paulo está querendo dizer que Deus deixou para nós a palavra e o Espírito para nós conhecermos tudo o que é suficiente a respeito dele para a salvação, conforme o seu mandamento. O seu mandamento aqui significa a sua autoridade. Ele quis. O que é que significa segundo o seu mandamento? Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Significa que esse mandamento, ou autoridade do Deus eterno, que ele desejou, e além de desejar, Deus planejou na Trindade, lá na eternidade. Lembram-se? Nós estamos estudando isso lá no catecismo, né? Deus planejou, Deus executou tudo para que os seus eleitos de todas as nações vivam em obediência e fé. Na época de Paulo, e não só na época de Paulo, mas agora também, os judeus achavam que eles eram os únicos. O único povo escolhido de Deus eram os judeus. E Paulo está dizendo: não, é todas as nações. Deus vai chamar gente de toda a tribo, língua e nação. Isso era um mistério. Então Deus mostrou, vai gente de todos os países do mundo inteiro, não é só mais os gregos. Então esse mistério foi desvendado através do Evangelho. Não é mais só para os judeus, mas é para todas as nações. Então é isso que Deus está falando aqui, para obediência por fé. Aqui é mais ou menos como uma aplicação. A palavra de Deus, em primeiro lugar, na ação, junto com a ação do Espírito Santo. Em segundo lugar, vai gerar convertidos de todas as nações, e a confirmação de tudo isso é uma obediência por fé. Como é que você consegue entender, ter descanso no seu coração que você é um eleito? Quando você obedece e crê. Você tem uma fé obediente, ou uma obediência por fé, como ele diz aqui no versículo 26. Está de acordo com o que ele disse aonde? Lá no comecinho da carta, capítulo 1 de Romanos, versículos 16 e 17. O que é que Paulo falou lá no comecinho? Ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Que Paulo está dizendo aqui, que essa obediência por fé significa viver pela fé. Significa que a fé, o Evangelho fez uma obra no nosso coração, na nossa mente, o suficiente para nós nos tornarmos uma nova criatura, uma nova vida em Cristo. E assim nós temos agora um coração obediente, ou seja, nós vivemos por fé, nós obedecemos pela fé. Como nós aprendemos nessa manhã, nós entendemos tudo sobre Deus? Não, mas nós obedecemos a Deus, nós cremos em muitas coisas que para nós ainda são mistério, mas nós submetemos a todas essas coisas na palavra de Deus, não é? Então é isso que Paulo está falando aqui. Portanto, a confirmação que Deus faz
de seus eleitos é a seguinte: a confirmação que Deus faz, em primeiro lugar, é através da revelação de Jesus Cristo no Evangelho e nas Santas Escrituras do Velho Testamento também. Então, quando ele fala de Escrituras, ele está abrangendo não só o Evangelho, mas ele está abrangendo todas as Escrituras. E quando ele fala de Escrituras proféticas, ele está se apontando para o Velho Testamento. Então, o que revela Jesus Cristo para nós? Só o Novo Testamento? Negativo. Toda a Escritura. Inclusive, o que ele chama de Escrituras proféticas, que é o Velho Testamento. São as profecias, a lei e tudo mais. Já apontava para Cristo. Toda a Escritura. Operada pelo Espírito Santo, essa revelação. Em segundo lugar, essa revelação de Jesus Cristo através das Escrituras, pela obra do Espírito Santo, esse conhecimento desse mistério faz uma transformação em nossos corações. Ele nos transforma, é isso que é chamado de regeneração. Nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura em Cristo. E porque nós somos transformados, essa transformação leva os eleitos a uma vida de obediência à lei de Deus, de obediência às ordens de Deus, aos princípios de Deus contidos na sua palavra. Então a palavra transforma pela obra do Espírito. Uma vez transformados, nós obedecemos por fé. É isso que ele está querendo dizer aqui. Nós nos tornamos obedientes. A nossa obediência, a minha obediência, a tua obediência, não é glória nossa, é obra do Espírito Santo. É Ele que opera em nós tanto querer como realizar. É o Espírito que nos dá condições de obedecermos. A glória é toda dele, não é minha, não é tua. Não é? Só que Deus não quer só filhos moralmente corretos. Não para aí. A transformação para que nós sejamos obedientes é uma parte da obra do Espírito Santo. Agora, o que mais que Deus está operando? Terceiro lugar, depois de sermos então transformados pela obra renovadora, regeneradora do Espírito e da palavra, e nos tornarmos obedientes, moralmente corretos, Deus não quer só servos fiéis, Ele quer mais. Deus quer filhos que se relacionem com Ele. Ele quer adoradores. Ele quer gente que se prostre diante dEle. Ele quer gente que o ame, que se relacione com Ele. Ele quer gente que tenha convívio com Ele, dia após dia. É isso que Deus quer. Então, em terceiro lugar, depois de toda essa transformação, os eleitos vivem para adorar e glorificar ao Deus único. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por meio de Jesus Cristo, versículo 27 agora, vamos fechar. Versículo 27 ele diz: ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Para quem que Paulo está falando? Para aqueles que vão adorar lá no futuro, na glória futura, nos séculos vindouros, por toda a eternidade? Não. Paulo está falando para mim, para você e para os irmãos lá de Roma. Ele está falando, vejam só, na voz ativa, perdão, ele está dando uma ordem aqui. Versículo 27, ao Deus único e sábio seja dada a glória. Ele está dando uma ordem, é imperativo aqui. Ele está falando assim, adorem a Deus. Depois de tudo isso que vocês conheceram de Deus, conforme os 15 capítulos que vocês estudaram de Romanos, se vocês não tiverem um coração de adorador, vocês estão mortos. Vocês estão mortos. O que está acontecendo? Adora esse Deus. Olha o que esse Deus fez por você. Então, Paulo faz essa espécie de recapitulação. É uma ordem aqui. Seja dada glória a Deus para sempre, começando agora, começando hoje, por todos os dias da tua vida, até que Jesus volte, ou até que Ele te recolha. Adore, porque é isso que você vai fazer lá na eternidade, o tempo todo, é adorar a Deus, o tempo todo. Então, fechando, a grande conclusão dessa doxologia é o seguinte: o Deus triuno, na eternidade passada, começando lá na eternidade passada, planejou que haveria um povo só. Já não há mais segregação racial aqui.
já não há mais apartheid, já não há mais separação, muro de separação. Não tem mais, como era naquela época de Paulo, principalmente, né? Judeu e a rapa, né? Judeus e gentios. Não tem mais isso. Deus tem um povo que Ele planejou, que esse único povo, composto de pessoas de todas as nações, judeus e gentios, seriam os seus eternos adoradores. Então já não há mais separação, é o que diz essa doxologia. Segundo, em que esse Deus manifestou esse plano no tempo e na história. Embora fosse um plano eterno, lá na eternidade passada, Ele manifestou, perceberam? Através do quê? Através da pessoa e obra de Jesus Cristo, relatada nas Escrituras. Deus registrou para que os homens pudessem crer, para que os homens pudessem conhecer a obra, o projeto de Deus passado, que agora se manifestou. Esse Deus triuno na eternidade passada manifesta isso dentro da história humana, para nós termos acesso através das Escrituras, que mostram o centro de todas as coisas. Qual é o centro de todas as coisas? O ser humano. O ser humano é o centro de todas as coisas. Não é? Oh, aleluia, vocês são uma igreja reformada. Não! Quem é o centro de todas as coisas? Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Nós vivemos para Ele, nós moramos no mundo dEle, nós comemos a comida dEle, bebemos a água dEle, respiramos o ar dEle, vivemos para Ele. Mesmo os ímpios vivem para Ele, sabiam disso? Provérbios fala que até o ímpio foi criado para a glória de Deus. Então, Ele manifestou tudo isso para mostrar para nós quem é o centro de todas as coisas. Quem é Senhor sobre todas as coisas? Jesus Cristo. Terceiro, que pela vida e obra de Jesus Cristo, o Deus eterno então executou até o fim esse plano, cabalmente esse plano, e confirmou poderosamente os seus adoradores para estarem com Ele pelos séculos dos séculos. Nós já vemos isso? Não. É um plano que foi planejado na eternidade passada, que entrou para dentro da história pela palavra de Deus, pela obra de Cristo, revelada pelo Espírito Santo, e que nos joga para a eternidade futura, onde nós ainda não estamos, mas estamos. Sabe o já, mas ainda não? Pois é, nós já estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais, mas ainda não estamos. Mas Ele vai confirmar, é isso que Paulo está querendo dizer aqui, a esse Deus que vai confirmar você, que estará lá na glória com Jesus Cristo, adorando junto com os santos anjos, junto com os outros eleitos, por todos os séculos dos séculos. A esse Deus seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. É esse Deus que vai te levar para a glória. Ele está te carregando. Você não está percebendo, mas Ele está te conduzindo. Ele está te levando. Você não está ao léu. Você não está à deriva. Eu achei engraçado quando nós fomos praticar, como chama aquele barquinho lá que a gente andou? Caiaque. Que desastre. Ficar nas mãos dos homens um caiaque. Graças a Deus a maré estava a favor da praia, porque senão a gente ia para alto mar. Né? Não conseguimos dar direção para o barquinho. Nosso barquinho não vai sozinho, mas Deus está conduzindo o nosso barco para regiões celestiais em Cristo. É Ele que está te confirmando. Merece ou não merece as tuas ações de graças? Merece ou não merece a tua adoração? A glória devida ao seu nome, não é? Então, algumas aplicações antes de fazer a conclusão final aqui. Eu vou acabar dentro do tempo hoje, hein, se Deus quiser. Primeira aplicação: nunca compreenderemos plenamente os propósitos eternos de Deus. Nós nunca compreenderemos. Presta atenção nisso, irmãos. Nós nunca compreenderemos toda a complexidade de um Deus eterno, de um Deus todo-poderoso. Nossa mente não cabe tudo isso. E não é só questão de estarmos aqui nessa carne incorruptível. Mesmo quando nós fomos transformados ainda num corpo incorruptível, ainda assim, a divindade de Deus é muito grande para nós. Mas nós vamos adorar o tempo todo. Né? Então nós nunca compreenderemos plenamente os propósitos eternos de Deus e o Deus das Escrituras, o Deus eterno.
Mas, na sua palavra, Ele nos revelou o suficiente para nos confirmar, para nos levar para a glória. Tudo que nós precisamos para a salvação está aqui. E não em palavras de homens, mas nas Escrituras Sagradas. É na Bíblia. É aqui que está tudo o que nós precisamos para sermos salvos. Isso é a primeira coisa que nós aprendemos aqui com essa doxologia. Para nos confirmar, para nos confortar, para nos levar para a glória eterna. Está tudo na palavra de Deus. Por isso, sempre precisamos estar congregando numa igreja bíblica. Porque se a igreja não tem respaldo bíblico, ela não serve para nos alimentar. Ela não tem alimento que seja suficiente se nós queremos ir mesmo para os céus, estar adorando o Senhor aqui e agora. Perdão, não é só questão de glória futura. É questão de ser cristão, verdadeiro eleito, verdadeiro adorador agora. Agora. É questão de vida ou morte. Precisamos da palavra de Deus. Igrejas bíblicas. Primeiro, aplicação. Segunda, então, depois de tudo isso, dessa doxologia maravilhosa de Paulo, que a gente só deu uma pinceladinha, né? Nos falta o que para adorarmos esse Deus maravilhoso? O que falta? Por que a gente às vezes ainda age tão friamente? Sim, problemas nós teremos sempre. Nós cantamos um hino agora há pouco. A alegria estará presente no nosso coração, independente da situação. Independente da situação. Se honrado ou se humilhado, com escassez ou com fartura de pão, nós teremos alegria. E a nossa alegria glorifica a Deus. Alegria significa alegria no Senhor, significa satisfação no Senhor. E é uma forma de adorá-lo. É uma forma de dizer: Senhor, tendo ou não tendo, Tu és digno de toda a minha adoração. Tu és digno de toda a minha gratidão. Porque o Senhor me alegra, independentemente dos problemas que eu tenho ou deixo de ter. O que é que falta para você adorar? Por que a frieza de coração? Por quê? Porque nós vamos fazer isso, como eu já disse anteriormente, é isso que nós vamos fazer por toda a eternidade futura. Vamos ensaiar uma vida que glorifica a Deus aqui, agora, a partir de hoje, e até a nossa morte, irmãos. Vamos exercitar isso. Exercitar uma vida de adoração que glorifica a Deus, uma vida de louvor, de gratidão, de menos pedir, se é assim que a gente pode dizer, não é? Se você precisa pedir, não é que é proibido, não é isso que eu quero dizer. Mas lembre-se também de agradecer e não só pedir. Lembre-se de louvar, de estar aqui presente nas reuniões e cultos para adorar o Senhor. Ele é digno. Ou você não está convencido depois de tudo que nós vimos hoje? Como conclusão geral, eu gostaria de chamar então os nossos amados irmãos, quase que deu, não deu, mas nossos irmãos do louvor, vamos cantar mais um hino de adoração a Deus. Vamos adorar o Senhor, com o mesmo hino que nós cantamos agora há pouco, né? Essa é a nossa conclusão dessa noite. Vamos concluir cantando um hino, né? Já que nós estamos falando de adoração, vamos falar isso, vamos cantar. Antes de passar para o Rodrigo, só para lembrar, fortalecendo o que nós já falamos, Deus fez tudo em nossa salvação. Presta atenção, quero que isso aqueça o teu coração nessa noite. Deus fez tudo na nossa salvação, do início ao fim. Ele nos mostrou a nossa situação irremediavelmente perdida. Primeira coisa, você não tinha jeito não. Irremediavelmente perdido nós estávamos. Ele te buscou, não você, achou a Ele. Ele foi atrás de você. Segunda coisa, Ele mostrou para você, para mim, o caminho para a salvação. Ele mostrou o caminho da salvação através do único caminho, Jesus Cristo. Ele mostrou isso para você no Evangelho. Terceira coisa, mais do que isso, Ele nos fez andar por esse caminho. É Ele que te conduz nesse caminho e nos fará perseverar nesse caminho até chegarmos na glória. Deus fará isso por você.
e em você. Creia nisso. Portanto, dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos cantar esse hino.